Boa noite, bem-vindo a mais uma edição de Fair Play. O meu convidado é natural de Coimbra, licenciado em Engenharia Rural e Ambiente, desde cedo que se envolveu no mundo tecnológico da agricultura. Hoje é um dos sócios da Angopri. Para entendermos melhor o contributo que a Angopri tem dado à nossa economia, comigo, aqui nos estúdios de Benguela, Augusto Braga. Boa noite, Augusto. Boa noite. Bem-vindo ao Fair Play. Obrigado por estar aqui, pelo vosso convite. Hoje está cá connosco no Fair Play, alusivo à última feira que aconteceu aqui em Benguela, que foi a feira Tecnocamp. Exatamente. Eu tive o prazer de estar lá com vocês e daí o Fair Play fez uma perspectiva do mercado e, para o seu espanto, verificou que já começa a existir algum contributo mais tecnológico para a nossa agricultura e foi vista nesta feira. Falando um bocadinho do Augusto, nasceu em Coimbra, a bocadinho deixem-me dizer lá para casa. O Braga, ele gosta de ser tratado por Braga, certo? É verdade. O Braga começou a dizer, eu sou de Catanhede. Eu não consigo dizer, portanto eu vou perguntar-lhe, onde é que nasceu especificamente? Especificamente eu nasci no município de Cantanhede, numa freguesia que se chama São Caetano. Mas em Coimbra, pertence a Coimbra? Pertence, digamos, à província de Coimbra. E em pequeno já era muito chegado e ligado à agricultura? Nasci no meio rural, meus pais também eram agricultores, portanto, toda a minha vida foi ligada a esse meio, à agricultura e ao meio rural. Como é que foi o seu meio criança, infantil? Brincava no campo? Muito. Uma brincadeira que lhe tenha registado? Isso não consigo. São imensas. São imensas. Eu estou-lhe a perguntar isso porquê? Porque a brincadeira de uma criança urbana não é igual a uma criança rural. Assim, o que eu mais recordo é que eu fazia muitos brinquedos para eu brincar. A sério? Sim, utilizava pequenas coisas. Como por exemplo? Sei lá. Vão brincar comigo quando eu disser... Não, diga! Por exemplo, no início, quando era miúdo, foi uma altura em que na minha zona se fez muitos poços para tirar a água. E havia um mecanismo que chamava-se caçamba e nós fabricámos um pequeno instrumento em que usavam uma lata de sardinha para ir buscar areia ao fundo, porque era assim que se fazia aos poços. Portanto, eram assim pequenas brincadeiras. Então a veia da maquinaria já estava lá? Estava. Eu quando perguntei, quando falou que gostava de fazer montagens ou criar alguns brinquedos, eu lembrei-me logo, então desde sempre já sonhava estar no mundo da maquinaria a nível tecnológico. Sempre foi a minha paixão, a agricultura e a parte de mecânica, a maquinaria, portanto, tecnologia, sempre gostei muito disso. Quando decide, foi crescendo, e entra para o mundo de decisão universitária, sempre quis mesmo tirar Engenharia Rural e Ambiente? Sempre foi um pouco nessa área, porque pronto, associava aquilo que eu mais gostava, que era o campo, e a parte, digamos, dos motores, que eu também gostava. E ainda hoje gosto. Ainda hoje gosta, e já vamos chegar lá, porque a Angopri, precisamente, trabalha com maquinaria. Recordações desse tempo da universidade? E eu estou a perguntar isso porque, de certa forma, a agricultura, principalmente para o norte de Portugal, tem um impacto muito grande. Ainda há muita... Hoje não, mas naquela altura havia uma dedicação muito grande. Eu acredito que hoje não, mas naquela altura havia um impacto muito grande. Quando termina a universidade, dedicou-se logo diretamente à agricultura? Não. É assim, eu terminei o meu curso ligado à área da maquinaria agrícola, fiz um estágio em França e quando vim pensei que tinha o mercado de trabalho aos meus pés. De facto, as coisas correram bem no mundo do estudo, mas depois as coisas não aconteceram tão bem. No mundo do trabalho. E andei um bocadinho fui professor. Foi? Professor em tecnologias agrícolas? Sim, exatamente. E também fui vendedor. Porque eu recordo uma passagem muito interessante que eu sempre afirmei a mim mesmo, quando terminei o meu curso, eu não quero ser vendedor nem professor. E foi parar precisamente onde não queria. Onde não queria. Recordações dessa época. Enquanto professor, qual foi a lição maior que trouxe, que hoje carrega? Assim, a melhor lição que eu tenho é que, passados uns anos, enquanto as pessoas
Ligadas ao ramo? Ligadas ao ramo, que pessoas estão no seu mercado de trabalho, estão inseridas na vida e que nós fomos algo importante para elas. Nós ajudámos a crescer. Enquanto comercial? Enquanto comercial, enquanto tudo. Enquanto uma pessoa esteve ao lado delas e foi-as ensinando, foi-as ajudando a que elas crescessem como pessoas. E vê-las ao seu lado, já integradas, é sempre gratificante. É sempre gratificante, sem dúvida. Quantos anos ficou? Quantos anos licenciou? Perdão, 3 anos. Lecionou, peço 3 desculpa. anos. 3 anos? Sim. E depois foi quando eu saltei para a empresa à qual estou ligada hoje. Até hoje. Até hoje. O que é que lhe fez vir a Angola? A história de Angola não é Angola numa primeira abordagem. Angola vem porque eu tive... Quando é que a primeira vez que aterra em Angola? Aterrei em Angola em 2004, em Luanda, normalmente. O primeiro impacto, a terra num solo... Foi a primeira vez que aterrou num solo africano? É isso que eu queria explicar-lhe, se me permitisse. O programa é seu. Eu recuso a ida com uma missão empresarial ao Brasil, e porque eu estava ligado a uma associação que eu criei, uma associação que tinha, por essa altura da visita ao Brasil, da ida ao Brasil, tinha a visita do Secretário de Estado a essa associação. E eu disse que não. Foi-me proposto uma segunda visita, digamos, empresarial à Guiné-Bissau, e eu não podia dizer 2 vezes que não. E fui. E a minha primeira pisada em solo africano foi na Guiné-Bissau em 2001. Em 2001. E depois, a partir da Guiné-Bissau, as coisas não correm lá muito bem, porque os governantes estavam sempre a mudar. Construía-se um projeto. Uma instabilidade política. Construía-se um projeto, as pessoas-chave na Guiné-Bissau saíam, nós tínhamos que retomar tudo de novo. Mas é daí que eu conheço pessoas que estavam ligadas à Angola. É daí que se dá o salto para Angola. E quando decide aterrar no solo angolano? Não vi sozinho. Em 2004? Vim com um dos meus atuais sócios, Sr. Jorge Prior. Qual foi o impacto? Foi grande, mas para mim não foi tanto porque na Guiné-Bissau não se pode comparar Angola à Guiné-Bissau. Quando diz não se pode comparar Angola com Guiné-Bissau são nossos irmãos, mas são realidades diferentes. Muito mais pobreza. Na Guiné? Eu passei fome lá e aqui em Angola, felizmente, nunca passei. Mas quando chega, não tinha conhecimento nenhum sobre Angola? Tinha? Já vinha com referências? Algumas. Mas quando aterra, o primeiro impacto registramos sempre. O que é que lhe registrou mais? O impacto é sempre normal quando se entra um país africano, normalmente é o calor, o cheiro da terra, pronto, isso é a primeira... E veio diretamente para aqui, para Benguela? Ou não, a primeira vez Luanda? só fiquei em Luanda, ficámos cerca de uma semana em Luanda. Nós estivemos a tentar apoiar um projeto que depois acabou por não se concretizar connosco e que tivemos que retomamos, portanto, só mais tarde. Quando chegou a Luanda em 2004, ficou surpreso pelo que viu, pelo desenvolvimento em si? Não, na altura o país tinha sido há 2 anos... Estávamos a iniciar de baixo. Foram muitas dificuldades. Sentia dificuldade em sair do hotel, porque normalmente que as pessoas vinham-nos buscar para ir a alguns sítios. A primeira vez que saímos do hotel sozinhos, eu e o Jorge Prior, não fomos bem recebidos no exterior, mas depois houve uma situação negativa, mas houve logo uma situação positiva. E fomos, nunca mais esqueço, fomos à missa Nossa Senhora do Rosário, penso eu, que é aquela igrejazinha que está na Marginal. Nunca mais esqueço. Foi das melhores coisas que nos aconteceu, ir a essa missa. Foi espetacular. Gostou? Imenso. É muito católico? Mais ou menos. Eu sou católico, mas nem sempre consigo praticar. Nem sempre consegue praticar. É bonito ouvir quando um estrangeiro aterra no solo nacional, no meu solo, e com alguma simplicidade dizer em 2004 não era fácil chegar, não tinham as coisas tão desenvolvidas como hoje. Mas, mesmo dizendo isso, estou aqui consigo. E com a vasta experiência que tinha no ramo técnico-agrícola, ao chegar e decidir apostar em Angola, o que é que lhe levou a ter tanta certeza
que iria dar certo? É assim, nós chegamos cá e temos no nosso olhar de quem conhece as coisas e percebe que o país tem tudo para dar certo. Só que falta de alguma coisa, o país está a se reconstruir, está num estado tão a iniciar que é preciso apostar, é preciso acreditar. Mas vem em 2004 por uma semana. Tem uma pequena percepção de que é Luanda, não Sim, Angola no seu todo. E quando é que decide dizer, não, é lá que eu vou apostar? Em 2005 viemos mais uma vez ou duas, não me recordo agora, e começámos a percorrer Angola. Ao percorrer Angola, qual foi a província que mais lhe... Tivemos no Namibe, tivemos na Huila, participei numa feira na Huila em agosto, e depois viemos a Benguela também. Entretanto passou-se uma situação que é o nosso atual sócio angolano tinha uma fazenda aqui e contactou-nos em Portugal para tentar implementar alguns equipamentos de rega, e então foi aí que começou digamos, os primeiros passos. Os primeiros passos, com alguma certeza de onde é que queríamos vir, e que decidimos vir mesmo para Benguela. Há pouco disse-me que quando aterrou em Angola, aterrou com olhos críticos para ver se de facto era um país que valeria a pena apostar ou não na área em que tem muita experiência. Eu quando aterrei em Angola, nós não viemos para ficar desta forma. Nunca eu percebi, foi mesmo... A empresa vendia e tinha negócios no mundo inteiro, e Angola era mais um ponto. Mas é interessante, quando diz-me isso, mas ao mesmo tempo virar-se dizer, este país tem tudo para dar. Tem. E quando diz-me que depois regressa em 2005 e percorre mais as outras províncias, o registro de Angola ainda tem muito mais para dar, cresceu, de certeza, em si, muito mais. Absolutamente. E tomar uma decisão de se instalar em Angola, nesta altura, não era fácil. Portanto, quando decide instalar-se e criar a Angopri, não foi tendo consciência que era um negócio que era para dar uma resposta automática. Eu posso dizer que no final de 2007 tivemos para ir embora. Aí está. Porque não é. Porque o país não respondia. O país não respondia. Mas, antes de chegar ao fim, o que eu quero perceber é o que é que vos levou, estamos a falar de 3 sócios, certo? Sim. Apostar, de facto, e acreditar. Mais do que apostar. Acreditar. Acreditar. É verdade. A questão não está no apostar, é acreditar em algo que a resposta tanto pode ser 0 como pode ser 100. Mas o que é que vos fez acreditar em Angola? Porque sentíamos todos os dias. Nós vivemos no meio de Angola, vivemos com as pessoas, vivemos... O que é que vos transmitia? Que era possível. Que tínhamos que acreditar até ao fim que era possível. Vocês instalam-se? Estamos a falar da Angopri, em 2007. Exatamente. Instalaram-se aonde? Cá, diretamente em Benguela. Mesmo em Benguela. O nosso sócio é de Benguela, portanto teríamos aqui mais uma logística mais... Primeiras dificuldades. Tudo. Um exemplo. A própria deslocação dos meios. Os veículos que existiam disponíveis na altura para fazer a deslocação dos meios, dos produtos que íamos vender, tudo isso. Qual foi o maior desafio nesta implementação? Diga? O maior desafio nessa implementação? Enquanto empresa, qual foi o maior desafio que hoje vocês, estamos em 2015, olham para trás e dizem, fogo, naquela época, naquela altura, não conseguimos nem sequer dar um passo para aqui? O desafio foi que nós conseguirmos acreditar todos os dias. Esse era o desafio. Porque estar numa loja, entrar 1 ou 2 clientes, em que nós estávamos, tudo que nós falámos às pessoas quase que desconheciam. Nós repetimos 2, 3 vezes, sempre que a pessoa vinha à loja, nós repetimos a mesma circunstância. Isso foi difícil. Depois também tivemos um conjunto de amigos que nos foi apoiando, que nos foi ajudando. Passando a mensagem de que esperem que isto vai dar a volta. E quando é que o mercado, ou seja, quando é que a Angopri consegue sentir a resposta do mercado? Em que ano? A fim de uns 4 anos, 5 anos. Estamos a falar foi quando saímos 2011, 2010? Exatamente, 10, 11, foi para aí. E a resposta é sentida
com que bases? No conhecimento do cliente, quando entra na loja já tem mais conhecimento do que há 4 anos atrás? E depois é quando começamos a ver que é o seu cliente que arranja outro cliente, que transmite a ele próprio, que é o boca a boca, como eu digo. Que é o veículo que não, estes produtos, este sistema, isto serve, isto vai dar certo, isto dá certo, e a maior rentabilidade. Depois temos pessoas, grandes agricultores como o Sr. Figueiredo, o Sr. Gil Maurício, o Sr. Zé Postrelo, que são pessoas de referência que também aderiram connosco e as coisas foram. Nós, lá para casa, nós até agora estivemos a tentar perceber como é que, para o mundo agrícola, como é que a Angopri, sendo uma empresa que se dedica principalmente à tecnologia de sistemas de rega, que é a sua base central, não que não tenha diversificado negócio, que há pouco eu falei com o Braga, e o Braga dizia-me, Kénia, realmente o nosso core é o sistema de rega, mas face às dificuldades que Angola apresentou, nós tivemos que diversificar melhor a maior o negócio. Lá para casa, para entenderem melhor o que a Angopri faz, além dos sistemas de rega, o que é que tem que garantir no negócio? Que outras atividades paralelas vocês tiveram que abraçar para poderem ajudar o grande e médio agricultor? Vocês trabalham nesse segmento de mercado, médio e grande agricultor. Qual é a vossa ação e a vossa ajuda para esses clientes? Assim, nós temos um conjunto de técnicos que existem, que estão todos os dias no terreno, a ajudar os agricultores, partilhando com eles as dificuldades e tentando encontrar soluções. Agora, sobre aquilo que me falou, portanto, assim, a Angopri teve que abrir o leque de produtos, teve que ir para as sementes, para os adubos, para a veterinária, como temos hoje, um departamento bastante importante, para bombagens. Portanto, a Angopri foi crescendo à medida que os clientes também tinham necessidades de nós, para lhe dar resposta. E nem sempre tudo o que as empresas fazem, aparentemente será negócio, nem sempre tudo é negócio. As empresas muitas vezes também têm um aspecto social, têm um outro aspecto, que nem tudo tem que ser número, tem que ser dinheiro. Também há outras situações que nós gostamos de dar e receber. Portanto, temos tantos amigos que nos ajudaram a nos implantar, nos suportaram às vezes nos momentos mais difíceis. E é isso tudo, isso é um conjunto, e tudo isso tem que ser, no final do ano tem que dar resultado. É isso que é importante para quem está numa empresa. Hoje vocês estão aonde? Estamos em 6 províncias e temos 10 lojas. Quais são as províncias? Benguela, Huambo, Bié, Namibe, Kwanza Sul e Luanda. Quando me diz que tem técnicos no campo para ajudar os clientes e hoje estão mais diversificados e não só propriamente focados nos sistemas de rega, foi porque em 2004, em 2007, quando vocês cá instalaram-se, percebiam quando os clientes entravam para a loja tinham pouco conhecimento? Porque eu tenho consciência, não falando do agricultor, que já nasceu com a agricultura, mas aqueles empresários que decidiram, ou porque têm um hobby, e decidiram investir na agricultura, pouco conhecimento tinham. Exato. O meu agricultor de cá, o nacional mesmo, que nunca saiu de campo, este não tem de todo conhecimento e nem sequer há de pensar em ir a uma loja, porque para ele é o cultivo à mão. Portanto, se vocês estão direcionados por uma classe média e alta, eu acredito também que a maioria deles não tenham algum conhecimento mais desenvolvido ou mais específico que a Angopri tinha. Foi por causa disso que vocês tiveram que ter necessidade de desenvolver outras áreas de atividade para ajudar o cliente? Com certeza que sim. Mas eu queria dizer que nós temos tanto para o pequeno camponês como para o profissional. Tem para o pequeno? Sim, temos. Pronto, sim, agora com as sementes e com a diversidade que tem. Quando nós vamos para Andulo, Camacupa, como fomos e Xinguar, e Calenga, não vamos à procura do grande agricultor. Vamos à procura de dar o acesso às coisas mais básicas e começar então aos poucos a mostrar que é possível fazer melhor. Como orientar esse agricultor? Esse agricultor, nós damos formação às nossas pessoas da loja. Isso é uma preocupação enorme que temos. Nós temos fornecedores a nível que vêm de todo o mundo e a formação eles têm que passar tempo a nos formar. Indo agora ao ponto que eu queria chegar, uma vez que estão espalhados em 6 províncias, quantos trabalhadores a Angopri tem? Cerca de 100 trabalhadores. Cerca de 100 trabalhadores. Talvez mais agora já.
Dos 100 trabalhadores, qual é a necessidade de dar formação a eles, precisamente para dar resposta ao cliente? Estamos a falar de jovens que saem da universidade ou pessoas que não têm experiência nem passaram pela universidade, simplesmente queriam um emprego, tiveram oportunidade e estão dispostos a aprender algo sobre o mundo da agricultura? Está a falar então em relação aos nossos recursos humanos. Portanto, é o seguinte, nós, os recursos humanos em termos de topo, normalmente recorremos a expatriados. Depois são esses que vão, todos os dias estão com digamos, os nacionais e que vão participando com eles todas as informações. E vão visitar por vezes mesmo o próprio agricultor. Fazem visita de campo? Fazemos, sempre. Temos sempre técnicos na rua a fazer isso. E com uma interligação enorme com os gerentes de loja, com as pessoas que estão nas lojas. Então, há uma comunhão total entre os técnicos superiores, as pessoas de campo e os agricultores. Como é que vê o agricultor de 2007 para hoje? Uma mudança enquanto experiente, porque tem grande experiência, de facto, porque tem, e eu acredito que a crítica, a observação relativamente ao agricultor de 2007 deve ser extremamente diferente ao de hoje. Quais são as diferenças maiores que vê? Dê-me duas, de 2007 para 2015. Eu vou ter que lhe dar mais, se calhar. Ótimo! E queria lhe dar internamente e externa, e digamos na parte dos agricultores. Nos nossos cursos humanos, por exemplo, as primeiras pessoas que trabalharam connosco, quando tentávamos dar formação, demoravam muito tempo a aprender. Demoravam muito tempo a estar preparados para estar numa loja, até atender e a explicar às pessoas. Uhum. Hoje os novos jovens, 2 meses, 3 meses, estão ativos, estão prontos. A sério? Sério, é uma transformação enorme que nós sentimos. Em pouco tempo, as pessoas ficamos a perceber se ela percebe, tem capacidade de aprender ou não. E antigamente estávamos um ano e tal, e a pessoa continuava sempre naquele ponto. Agora não, E Braga, e mesmo enorme, assim nunca desistiu. Isso é outra dificuldade. Sabe, eu queria lhe contar ainda mais, quer dizer, esta massa, digamos, de agricultores que existe hoje aqui na nossa região aqui de Benguela, que é a região que nós mais conhecemos e que temos mais, começámos mesmo do zero. Tem mais ligação. Mais ligação. A quantidade de jovens que estão na agricultura e a fazer já tão bem. A sério? Nós, na parte, digamos, na cultura do tomate, que é uma cultura por excelência aqui na província, nós não estamos assim tão longe do que se consegue fazer, por exemplo, na Europa e em Portugal. Em termos até de qualidade? Em termos de qualidade e em termos, digamos, de produção, neste momento, que é aquilo que é mais importante, é a produção. Porque a qualidade aqui é toda para o mercado quase ela informal. Na Europa, em outros países, tem os mercados de fresco e tem um mercado depois de fabril. Aqui ainda não há essa distinção. Mas em termos estamos a 20%, se calhar, do que se consegue fazer em Portugal, e há aqui agricultores que pontualmente conseguem fazer o mesmo que se faz lá. As pessoas não sabem isso. Pois não. Mas é verdade, isso acontece. E para onde escoa um produto? É tudo para o mercado informal, normalmente. Benguela e Luanda. Não tem grandes perdas? Tem, mas por enquanto ainda consegue, digamos, a rentabilidade ainda é boa. E quando fala dessa rentabilidade, dando o exemplo do tomate, estamos a falar também nos pequenos agricultores, inclui também os pequenos agricultores. Esses pequenos agricultores aqui na nossa região quase que desapareceram. Eu tenho muitos produtos que nunca deixei de vender porque esses pequenos agricultores aqui da província quase desapareceram. Em Benguela? Em Benguela. Isso é ótimo. Então, o que estava a dizer é que os pequenos transformaram-se em médio. O camponês aqui, por exemplo, na cultura do tomate, quase que desapareceu aqui da nossa província, aqui da zona de Benguela. O camponês baixo, de renda baixa. Exatamente. Agora, todos eles são agricultores, que muitos deles têm muitos equipamentos, têm viaturas para levar o tomate para Luanda, associam-se. E depois, os jovens, que é impressionante a quantidade de jovens que estão na agricultura. Vantagens que os clientes têm em recorrer aos vossos serviços? Saber que estamos para os momentos bons e maus, e que estamos para os apoiar e que temos soluções. Dê-me um exemplo de um cliente que hoje é um sucesso porque vocês ajudaram e... Isso é uma pergunta um bocado difícil de eu responder, porque isso, pronto, posso puxar muita brasa à minha sardinha. Mas puxa! Mas não é isso, eu não queria entrar por aí, porque isto é um trabalho geral, é um trabalho
nós não olhamos em particular, olhamos no seu todo. Uma pessoa vem com uma dificuldade, nós não é para eu ser um cliente que tem 5 hectares e outro ter 50 que eu vou olhar diferente. Eu quero resolver o problema. É uma forma de resolver o problema ao cliente, resolver o problema daquela praga que está na cultura e que tem que levar um produto, tem que levar um tratamento diferente para resultar melhor. É só assim, isto é. Como é que vem a Angopri daqui a 5 anos? Gostei do... Eu sei, assim, eu na minha vida sempre fui, eu gosto de empreender, gosto de criar, fazer coisas novas, gosto de sonhar, que é uma coisa que há um bocado me esqueci de dizer. Das coisas mais importantes que me fez manter aqui é o sonho. Angola permite sonhar. Porque nós sabemos até onde podemos ir, temos um background, sabemos, não é? Já andamos um caminho, chegamos a um sítio novo e dizemos, isto é possível ir até ali. Pode dar mais uma curva, mas é possível ir até lá. É possível ir até lá. Consegue sonhar com isso. Consegue sonhar. E é isso que Angola permite a muita gente. Não é só, evidentemente está-se ligado, vem para Angola para ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Não, no seu caso não, dá para sentir claramente. É o sonho. É o sonho. É o sonho, é o poder fazer. Nós temos essas pequenas lojas que eu lhe falei, que valor acrescentado é que eu tenho para a empresa, o facto de ter uma loja em Camacupa, que tive que fechar por outras circunstâncias, no Xinguar, não é pelo valor que ela me dá. É mais à frente, contributo para dar mais à frente. A pessoa não tem que vir ao ombro buscar uma semente, um pouco de sementes. Está lá. Isso são estas coisas que num todo, nós nos sentimos bem e queremos estamos, como sabemos o potencial, sabemos que estamos por trás de uma empresa que é líder a nível mundial, que trabalha como qualquer... tem um potencial gigantesco. Gigantesco, exatamente. Portanto, que é a PRI... É o grupo onde está englobada a Prilux, uma empresa que tem mais de 50 anos. O próprio fundador foi uma pessoa que... Mas como é que se imagina daqui a 5 anos? Volto a repetir. Só tenho um problema, a dificuldade é os contagiamentos do país, que nos estão a contagiar um pouco, é só isso. Mas já que sonha, e gostei da frase que disse. Sabe o meu sonho? Diga. É começar a pôr aqui ao lado, a influenciar os países ao lado, exportar, começar a ir para aí. Que acho que Angola, como está num dos extremos, tem um mar, tem que utilizar esses recursos todos para começar a mostrar-se e desenvolver mais a sua influenciar os países vizinhos. Exatamente. Isso é que é o meu sonho, não é um sonho há 5 anos, pode nunca ser concretizado, mas... Não diga isso, Braga, porque não é difícil o que está a pedir, de certeza absoluta. Eu agradeço imenso a sua presença. Terminamos o programa. Passa rápido, fiquei completamente... eu não diria a palavra apaixonada, é muito forte, mas com mais curiosidade de aprender muito mais sobre esse mundo técnico-agrícola, principalmente, porque ontem eu conversava com alguém e dizia que, de facto, a nossa agricultura só pode dar um boom se ficar associado à indústria, quer ela tecnológica e quer ela transformação. Temos que criar valor acrescentado exatamente, criar valor acrescentado naquilo que sai do campo. Portanto, eu agradeço imenso a Angopri pela dinâmica que está a dar, pela paciência que tem tido desde 2007 e acreditando que, de facto, Angola vai conseguir. Estamos juntos, vamos longe. Obrigada, Braga. Obrigado. Caros telespectadores, chegamos ao final da primeira parte do Fair Play. Vamos para um pequeno intervalo, já regressamos com o meu próximo convidado, Andrade Bumba. Até já.